tarde. E agora é a pastora Juliana que vai pregar, né, pastora? Amém? Eu sei que ela já louvou à tarde, louvou agora à noite. Amém? Mas vamos aplaudir bem forte. Vamos receber a pastora Juliana aplaudindo bem forte o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia comigo e abra comigo lá no livro de Gênesis, capítulo de número 1. Gênesis, capítulo de número 1. É fácil Gênesis, hein? Quando você achar, dá glória a Deus. E assim que você achar, se coloca de pé no seu lugar, só para nós lermos a palavra do Senhor em reverência. E aí você já senta, amém? Gênesis capítulo de número 1, a partir também do versículo de número 1, diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Amém? Pula comigo agora lá no versículo de número 27 de Gênesis 1, diz assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra, e todas as árvores em que há fruto e que dê semente, isso vos será por mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, e a todo fôlego de vida, a toda a erva verde lhe será por mantimento. E assim se fez. E viu Deus que tudo quanto fizera era muito bom. Amém? Pode se assentar aí no seu lugar. O Senhor, Ele vai falar conosco nesta noite. Você crê? Ele já está neste lugar. E se você está sensível, você já percebeu isso. Porque o Senhor, Ele se faz presente no nosso meio. Amém? A palavra do Senhor nos fala, e até ministrei alguns dias atrás e usei parte deste texto como referência. A palavra do Senhor nos fala que no princípio criou Deus céus e terra. E nós sabemos pela palavra, e aí você depois com o tempo, até porque nós precisamos ter um tempo para meditar diariamente na palavra do Senhor. Procure meditar em Gênesis capítulo de número 1 todinho. E aí você vai ver que quando Deus ele viu a situação da terra, a situação em que a terra se encontrava sem forma e vazia, a palavra do Senhor diz que Ele começou a agir, amém? E quando Deus começa a agir, as coisas começam a acontecer, oh glória. E eu já quero começar profetizando que o Senhor se levantou para agir sobre ti nesta noite, sobre a tua causa. Aí a palavra do Senhor disse que Deus, Ele simplesmente com uma ordem, Ele disse haja, e a palavra diz que houve. E durante 6 dias, Deus Ele ordenou, e as coisas começaram a acontecer. Aí a palavra do Senhor nos fala que Deus pegou uma terra sem forma, Deus pegou uma terra vazia, uma terra que não havia nada que pudesse se aproveitar, que aparentemente não servia para nada. E realmente tem coisas que para nós não servem para nada, mas quando chega na mão de Deus, Ele pega e Ele transforma, amém? Ele pega e Ele muda, Ele transforma. Ai, pastora Patrícia, sabe o que o Senhor colocou no meu coração agora? Nós estamos num ponto onde vocês sabem que tem muito morador de rua,
passam muitos bêbados, e entra uns 50 por dia. E tem uns, você sabe que bebida não é brincadeira, né? Que vem perturbar. E tem hora que por mais que a gente está aqui com todo o amor para receber, para cuidar, tem hora que você fala: ô Jesus, não deixa entrar esse homem chato aqui. E aí hoje à tarde veio um cidadão aqui, que até a minha filha correu de medo dele. Correu de medo do homem, porque ele era chato, porque estava embriagado. E sabe o que eu percebi? Que ele conhece a palavra do Senhor. Provavelmente é um desviado, que outrora estava assim como você e eu, ouvindo a palavra, e hoje está se permitindo se encontrar numa situação de embriaguez. E aparentemente, para nós pode ser que não sirva para nada. Parece que não serve para coisa nenhuma. Só que assim como a terra sem forma e vazia, que não servia para nada, que não prestava para nada, quando Deus se levantou para agir, Ele transformou e começou a criar e criar. E hoje é o mundo em que nós vivemos, e sem Ele nós não estaríamos aqui, amém? Deus, Ele tem poder para agir na vida também deste homem, assim como em todos esses que estão perdidos, os viciados, os perdidos. Talvez o filho de alguém que você esteja aqui orando, intercedendo, às vezes até o seu, que está lá no mundo das drogas, que está preso. E muitos olham e acham que não prestam mais, não serve mais, não tem mais jeito. Deus já me manda dizer para você nesta noite que para Ele tem jeito. E que Ele nesta noite já começou a dizer: haja. E aí a palavra nos ensina que Ele criou o céu, separação entre águas. E diz a palavra que Ele criou os animais selváticos, os animais marítimos, as sementes, as árvores frutíferas. E foi criando. Isso durante 5 dias. E quando estava tudo pronto, amém? Quando Deus havia terminado de preparar toda a infraestrutura básica e necessária para que o homem pudesse viver, e para que o homem sobre ela pudesse dominar, diz a palavra que aqui no versículo 27, que foi onde eu li com você, vamos ver o versículo 26 de Gênesis 1. Diz assim, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tenha ele o que, igreja? Diga assim: domínio. Tenha ele o que? Fala mais alto: domínio. Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela... Por que eu pedi para você repetir esta palavra? Para você entender que mesmo antes de você ter sido criado, Deus já te gerou para ser cabeça, para estar por cima, para dominar, para ser líder e não cauda, e nem cavalo do diabo. Lá em Deuteronômio, deixa marcado Gênesis aqui, e dá um pulo comigo lá em Deuteronômio, capítulo de número 28. Vai lá, e vai dando glória, hein? Deuteronômio, capítulo de número 28. Eu quero que você veja comigo o que está escrito no versículo de número 13. Quando você achar, da glória. Amém. Diz a palavra assim, Aliás, eu quero ver o 12 com você. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Versículo 13. O Senhor te porá por cabeça e não por... E só estarás em cima e não debaixo. Oh, glória. A gente às vezes fala assim: eu vou orar para que Deus me abençoe. Está errado, sabia disso?
A palavra do Senhor lá em Gênesis 1, diz aqui no versículo 28, depois que no versículo 27 é confirmado que Deus criou o homem e a mulher, o versículo 28 já começa dizendo que Deus os abençoou. Você já é abençoado desde a criação, meu amado. Você já é abençoada desde a criação, minha amada. O Senhor, Ele já te criou para ser líder, para ser cabeça, para dominar, para estar por cima e não embaixo. O Senhor já te criou para ter para dar e jamais tomar emprestado. E isso não se refere só a dinheiro, não. O Senhor, Ele te chamou para ser canal, para ser vaso, para ser um homem e uma mulher que vai ganhar almas, que vai ganhar a tua casa, que vai trazer a tua família. Você foi criado com um propósito, amém? Tem uma missão original para você. Tem um plano original de Deus para você. E o plano original de Deus para você é que você domine sobre a terra. É que você seja a cabeça. É que as pessoas olhem para você e reconheçam que você é um homem e uma mulher de Deus. Este é o plano de Deus para a tua vida. Pastora, mas eu me encontro numa situação totalmente contrária. Porque por alguma razão, em algum momento no meio do caminho, no meio da história, pode ser que você tenha se desviado do plano original de Deus, amém? Como Adão e Eva. Deus criou Adão e Eva e entregou tudo nas mãos deles, não foi assim? A palavra do Senhor diz que no sexto dia Deus pegou do pó com as próprias mãos e moldou a Adão. Aí diz a palavra que tempo depois o Senhor viu que Adão estava só, e aí decidiu da costela de Adão criar uma mulher que fosse sua auxiliadora, que estivesse com ele, que andasse com ele, que o ajudasse. Por isso que esse negócio de que mulher é atrás de grande homem tem grande mulher, não, a mulher está do lado, porque foi tirada da costela. A costela não fica nas costas, fica do lado, amém? Deus pegou tudo aquilo que Ele havia feito, porque o nosso Deus é inteligente. Você acredita nisso? Você crê que Deus é inteligente? Então não questione a Deus pelo porquê você está passando, pelo porquê está acontecendo, porque Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo. Ele é inteligente, Ele sabe o que faz. Aí Deus, que antes de criar o homem e a mulher, porque imagina, se fosse invertido, né? Já pensou se Deus tivesse criado o homem e a mulher primeiro, eles iam morar onde? Não é? Iam comer o quê? Iam viver do quê? Consegue entender? Que o nosso Deus é tão maravilhoso, o nosso Deus é tão sábio, o nosso Deus é tão perfeito que Ele primeiro, Ele prepara tudo. Diga assim, Ele prepara tudo primeiro. E depois, Ele cria o homem. Sabe o que o Senhor, Ele quer nos ensinar com isso nesta noite também? Que antes de você e eu nascermos, Ele já preparou tudo aquilo que nós precisávamos. Antes de você entrar aqui e dizer para Deus, Deus, eu preciso disso, Ele não apenas sabia do que você precisava, como Ele já preparou para você. Oh, glória! O que você precisa está preparado, amém? O que você precisa, o Senhor, Ele já fez. O que você precisa, o que você necessita para suprir a tua necessidade. E não apenas para suprir a tua necessidade, porque nós servimos um Deus que dá abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Talvez você até não precise de algo, mas o teu coração anseia tanto, o teu coração deseja tanto, que o meu Deus, que é tão maravilhoso e poderoso, Ele dá o que você precisa e de lambuja ainda vai o que você quer. Oh, glória! Esse é Deus, esse é Deus. Antes de você e eu nascermos, Ele já não só traçou um plano para mim e para você, como preparou tudo que você e eu precisamos, como Ele já decretou, determinou, registrou, escreveu que você e eu nascemos para ser mais do que vencedores. Não admita e não aceite menos do que isso na tua vida, em nome de Jesus. Eu não aceito menos do que isso, porque eu sei quem eu sou em Cristo.
Mas como eu disse, talvez você fale assim: mas está meio diferente disso aí a minha vida hoje. Porque eu estou endividada até a cabeça. Porque eu sou humilhada pelo marido, pelo pai, pela mãe, pelo vizinho, pelo patrão, até pelo cachorro. Tem gente que está numa situação tão deplorável que até o cachorro está mandando mais do que ela em casa. É ou não é? Porque tem cachorro que é folgado, né? Tem cachorro que é abusado, tá mandando mais que o dono da casa. O dono da casa chega e quer sentar para assistir TV. O cachorro tá no meio do lugar dele, no preferido. Não tem aquele cantinho que a gente sempre tá acostumado e quer sentar lá? Aí o cachorro tá sentado lá, você vai para tirar, ele rosna para você e você, ó. Tem cachorro que tá mandando mais em casa do que o dono, meu Deus. Tem filho pequeno mandando em pai e mãe. É ruim lá em casa, hein? Aí você fala: pastor, a palavra diz que eu nasci para dominar, que eu nasci para ser cabeça e não cauda. Mas a minha vida está totalmente contrária. A palavra disse aí, pastora, que eu teria para dar e jamais tomar emprestado. Mas eu estou com o nome sujo na praça. Já peguei dinheiro com agiota, com o vizinho, com o parente, com o gerente do banco. Não tenho mais crédito nenhum. Em algum momento, no meio do caminho, em algum momento na caminhada, com certeza, por alguma razão, você se desviou do plano original de Deus. Adão e Eva se desviaram do plano original de Deus. Por quê? Diga assim: porque não obedeceram. A desobediência de Adão e Eva, que fez com que Deus os entregasse toda a terra e permitisse a eles que não morressem, que não ficassem doentes. Já pensou viver num mundo sem enfermidade? Tem alguém aqui que perdeu alguém com essa pandemia, com essa Covid? Ou que conhece alguém que faleceu, ainda que seja... Eu conheço. Ela chegou lá em casa, mas foi embora, glória a Deus, sem levar ninguém. Mas eu conheço casas que a Covid chegou e levou alguém. Imagina um mundo sem doença, sem gripe, sem dor de cabeça. Sabe aquela dorzinha de cabeça irritante? Para a mulher sem cólica, oh Jesus. Ah, Eva, quando eu chegar lá na glória, a gente vai ter que conversar, porque eu sofro, pela misericórdia, oh Senhor. Imagina um mundo sem morte. Consegue imaginar isso? Seria assim, amém? Nós poderíamos viver eternamente sem morrer. Quem tem medo de morrer? Levanta a mão. Tem medo? Às vezes a gente não tem medo, mas quem não quer morrer agora? Levanta a mão. Ninguém quer. Mas eu vou falar uma coisa para você. Eu tive uma experiência há 4 anos, vai fazer 4 anos, né? 3 anos e meio atrás, que eu morri. E ali, depois que o meu corpo físico morreu e os médicos brigaram e lutaram e me trouxeram fisicamente de volta, o meu espírito, a minha consciência não veio junto, ficou no outro plano, amém? Literalmente deitada no colo do Pai. E eu vou dizer uma coisa para você: se Ele tivesse me levado, eu não tinha achado nem um pouco ruim. Porque era uma paz tão grande. Mas sabe por quê? Porque eu estava no colo do Pai. Porque eu, mesmo que morresse ali, eu sei para onde eu iria. E tenho certeza, porque eu me lembro de dizer assim em espírito: Paizinho, eu sou tua. Se o Senhor quiser me levar, pode me levar, porque eu sou tua. E aquela paz e aquele aconchego, eu queria ter ido mesmo. Agora eu entendo porque que Elias começou a pedir para morrer. Porque morrer em Cristo é bom, morrer nos braços do Pai é bom, é melhor do que viver nesse mundo. Mas não era a hora, amém? Mandou de volta, glória. Mas já que eu estou aqui, então que deixe-me viver mais, né? Então já que eu estou aqui, não quero morrer agora não. Mas nós viveríamos num mundo que não haveria morte, não haveria dor, não haveria sofrimento, não haveria angústia. A palavra do Senhor diz em Apocalipse que chegará um dia em que isso vai acontecer. Mas nós
Não precisaríamos ter passado por isso, mas porque houve uma desobediência que desviou o homem e a mulher do plano original de Deus, eles pagaram preço e juntamente com eles nós. Pastora, mas eu sou tão obediente. Mas pode ter se distraído com as coisas do dia a dia, com a correria, a rotina. Pode ter diminuído a busca, ter diminuído buscar a presença. Pode ter diminuído o tempo com Deus. Pode ter trocado, por mais que não desobedeceu, algo que Deus falou não faça e você fez, ou algo que você sabia que não podia, mas você fez. Pode ser que por causa dos afazeres do dia a dia, que por causa do trabalho, que eu sei que não é fácil, eu trabalho e é corrido, por causa do filho, da filha, por causa de tanta coisa que acontece conosco a todo instante, a gente diminuiu a busca, deixou de vir na casa. Por causa da pandemia, a igreja baixou as portas. E aí depois que voltou, agora tem live, é cômodo, não venho. Algo no meio do caminho desviou o percurso, amém? E aqui em Deuteronômio 28:13, onde nós lemos na parte B, diz a palavra do Senhor que Ele te porá assim por cabeça e não por cauda, se guardares os seus mandamentos. Veja que a bênção do Senhor é condicional. Não pense você que Deus é bobo e que Deus tem obrigação de me dar e te dar, porque Ele não tem. A bênção do Senhor, ela vem, e vem numa proporção sobrenatural, mas ela é condicional. Precisa guardar os mandamentos, precisa obedecer, precisa me buscar, precisa andar no caminho, precisa fazer aquilo que me agrada e não aquilo que agrada ao mundo. Por causa de tantas coisas, o plano original de Deus para algumas pessoas foi desviado. E hoje nós nos deparamos com pessoas endividadas, destruídas, abaladas, machucadas, sem forças, numa situação de miséria, e não miséria física e financeira apenas, mas uma miséria em todas as áreas. Mas não foi para isso que Deus te chamou, amém? Não foi para isso que Deus te criou, não foi para isso que Deus te fez. Eu não conheço a tua intimidade, mas eu sei quem conhece, Ele está aqui, e foi Ele quem trouxe você. E Ele me manda te dizer que Ele te criou, Ele te gerou para, como está aqui no versículo de número 26. Eu quero que você veja comigo de novo. Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem conforme a nossa semelhança, e tenha ele o quê? Domínio. Deus te criou para ser chefe, ô glória. Deus te mandou para dominar. Deus te mandou para estar por cima. Deus te mandou e te criou para ser cabeça. Deus te levantou para ser aquele que fala e as coisas acontecem, para ser aquele que dá ordem e as coisas acontecem. Foi para isso que Deus te fez. Deus não te criou e não te gerou para pedir nada para ninguém, não. Deus não te criou e não te gerou para ser humilhado por ninguém, não. Como o pastor estava aqui orando, um dos salmos mais conhecidos: 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque esta é a palavra do Senhor. Oh, aleluia. Adão e Eva estavam condenados, amém? O pecado, que a única coisa que faz separação entre Deus e o homem, não é assim que o apóstolo Paulo nos ensina? Que nada poderá nos separar do amor do Senhor. Nem a morte, nem a angústia, nem presente, nem porvir. E aí ele cita várias coisas, mas nenhuma delas pode nos separar do amor do Senhor. Mas o pecado sim. E o pecado que Adão e Eva cometeram contra Deus os separaram do Senhor. Você sabia
que eles eram privilegiados de todos os dias, na viração do dia, às 18 horas, às 6 horas da tarde, serem visitados pelo próprio Deus, que passeava e andava no jardim com eles? Sabia disso? Diz a palavra do Senhor que depois que eles pecaram, como Deus o fazia sempre, na viração Deus veio e chamou, porque eles estavam escondidos. Deixa eu te falar outra coisa que Deus mandou te dizer. Não adianta tentar se esconder de Deus, não tem onde se esconder dele. Não adianta tentar fugir da presença, não adianta tentar se esconder. O que aconteceu com Jonas? Deus chamou Jonas, vem aqui, vai lá em Nínive pregar. Não foi isso que Deus falou para Jonas? Aí Jonas, porque achou que podia decidir, deixa eu falar agora outra coisa para você. Quando você entrega a tua vida para o Senhor, a tua vida passa a ser dele e quem manda nela é ele. Não existe mais esse negócio de livre-arbítrio, não. Jonas, servo do Senhor, deu a vida para Deus. Deus, toma minha vida, é tua. Aí Deus falou para ele: Jonas, vai lá pregar, porque eu quero salvar aquelas almas, eu quero pregar arrependimento. Aí Jonas, como muitos de nós, não estou afim. Hoje não, depois, amanhã, outro dia. Pegou a passagem para o lado oposto. Teve como fugir? Deus achou ele onde ele estava. Minha amada, meu amado, você que tem tentado fugir do plano de Deus para a tua vida, Deus vai te achar onde quer que você esteja, viu? Não adianta tentar fugir, se esconder, não. Na hora que o negócio entornar, não pense em você que está dando certo, porque não está. Ele sabe muito bem onde você está e o que você está fazendo. E na hora que ele quiser, ele vai lá e faz como fez com Jonas. Se tiver que mandar um grande peixe, engolir, ele vai. Mas eu vou dizer algo para você. Eu acho que é bom não esperar chegar nesse nível, não. Porque ser engolido por um grande peixe não deve ser legal. Adão e Eva escondidos da presença do Senhor, como se fosse possível. A gente pede tanto, né? Sabe o que eu penso? Aquele que já pisou no santo dos santos, ou seja, aquele que já sentiu a presença do Senhor, sem ela não consegue viver. E aí a gente já começa o culto, já vem para a igreja, já sobe no altar, já senta aí na nave, querendo sentir Deus, querendo que a presença dele venha. Aí a gente começa o culto pedindo uma coisa: vou pedir, deixa eu ficar neste lugar. E este lugar não é aqui, 4 paredes, é na presença. E tem gente querendo fugir dela. Não tem coisa melhor, não tem coisa mais preciosa, não tem coisa mais gostosa do que estar na presença do Senhor. Meu amado, minha amada, eu não sei você, mas eu não abro mão da presença dele, não. Sem ela eu não posso viver. Sem ela eu não consigo viver. Sem a presença do Senhor não dá. Não dá. E Jonas fugindo. Não foge da presença de Deus, não. Não tenta fugir da presença de Deus, não, porque ela é a melhor coisa que pode acontecer na tua vida. E eles tentaram fugir porque sabiam que tinham feito coisa errada. Não adianta. Aí eles perderam a bênção, foram expulsos do paraíso e foi decretado ali pelo mundo que eles estavam condenados. Mas lembra que eu falei para você que Deus, ele é perfeito, que ele é inteligente, que ele é sábio. E ele também é misericordioso e também é um pai amoroso. Ele deu um jeito. Mas não foi um jeitinho brasileiro, sabe o jeitinho brasileiro? Os gatos, as meia boca, não. Ele deu um jeito para que nós, que estávamos perdidos, assim como Adão e Eva, que estávamos condenados assim como Adão e Eva, ele deu um jeitinho para que você e eu tivéssemos mais uma chance, mais uma oportunidade. E aí sabe o que ele fez? Ele enviou Jesus, o seu filho, mas não é apenas um filho, era o seu único filho, era tudo que ele tinha. E para um pai, para uma mãe,
Não tem nada mais precioso do que os nossos filhos, amém? Tanto que a palavra diz que eles são nossa herança, não é? Quem tem herança lá em casa? Por mais difícil que a herança lá em casa seja, na mão de Deus, e quando Deus diz A, já tem jeito, viu? Então não desiste dele, não desiste dela não. Aí Deus, com todo amor, graça e misericórdia, porque não foi por mérito algum, porque você e eu não merecemos coisa alguma, Ele mandou Jesus. Vai lá, filho. Filho, não precisaria, porque o plano original era que eles nascessem para dominar sobre a terra, que não morressem, que não tivessem enfermidades, mas eles se desviaram do plano. Mas a gente tem que dar um jeito deles voltarem. O único jeito, filho, é você ir até lá, subir no Calvário, numa cruz, e verter até a última gota do seu sangue em resgate deles. Mas, filho, não pode ficar nenhuma gota de sangue, tem que ser tudo. O preço é alto, você vai ter que dar tudo. Até a sua última gota do sangue você vai ter que dar para resgate deles, para que eles possam voltar ao meu plano original. E já que sobre a terra eles não vão poder dominar, pelo menos eles vão poder viver comigo e contigo para toda a eternidade. Aí o salmista, aí lá em Apocalipse nós vemos João numa visão, vendo milhares e milhares de homens, mulheres com vestes brancas, amém? Aí diz a palavra que ele pergunta assim para os anciãos: quem são? Quem são esses? Aí os anciãos dizem, sabe o que? Estes são aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E privilegiados são, porque choro não mais haverá, angústia não mais haverá, tristeza não mais haverá. E sabe por quê? Porque mesmo nós tendo nos desviados do plano original, o Senhor, Ele deu um jeito para nos resgatar. E este é o bem mais precioso de todos. E lá em Romanos, para nós terminarmos, eu quero que você veja um versículo que eu amo. Romanos, capítulo de número 8, faço questão que você abra comigo. Henrique, vem vindo aqui. Romanos 8, versículo de número 31 e 32. Eu vou ler o 31 para fazer contexto, mas eu quero que você grave o versículo 32 na tábua do seu coração, amém? Versículo 31 de Romanos 8. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele, versículo 32, que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós, diga assim, por todos. Deus não faz acepção de pessoas, amém? Nós fazemos, Deus não. Antes, por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ou seja, se Deus, aquele que no plano original nos criou para sermos cabeça, para dominarmos, quando viu que nos desviamos do plano original, e hoje muitos estão afastados e desviados do plano original, e são caudas, são pisoteados, humilhados. E pior do que isso, estavam condenados à morte e ao inferno. Se Deus não poupou Jesus, o seu único filho, antes o entregou para nos resgatar, que é o primeiro bem e o mais precioso de todos, amém? Contudo, Ele não fará o resto também? Você acha mesmo que Deus, que foi capaz de entregar o seu único filho na cruz para morrer por você, não é capaz de mudar a tua situação financeira? Não é capaz de entrar nesta enfermidade e arrancar ela?
não é capaz de entrar naquele casamento e mudar ele, não é capaz de ir lá no meio da Cracolândia, onde talvez o teu filho esteja, e trazer ele de volta e fazer dele um pregador do evangelho, um homem bem sucedido. Será mesmo que o Deus Todo-Poderoso, que entregou o bem mais precioso, Jesus, para morrer por nós, não pode mudar a tua sorte e te colocar na posição para a qual Ele te criou, cabeça e não cauda? Mas para isso, minha amada, para isso, meu amado, você precisa estar na direção certa, amém?